último episódio da primeira temporada do Transformando a Educação, o videocast do Instituto Aspásia de Mileto, da Escola AIM, a Escola da Atalaia. Sejam todos muito bem-vindos. Vitor, Natan, gostinho de quero mais. Vamos fazer um arremate hoje, né? Com certeza, Karine. Muito obrigado, pessoal, por estarem com a gente até hoje, nos nossos 8 episódios, por acompanharem a gente. E hoje realmente é um tema que tem tudo a ver com a escola, que é a rotina escolar. Exatamente. E que faz um arremate de todos os temas que a gente trabalhou nesses 7 episódios anteriores. Vamos apresentar aqui as meninas que estão conosco. Viviane Alves, seja muito bem-vinda, coordenadora do Ensino Fundamental do AIM. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. Temires Almeida, seja muito bem-vinda também, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Integral também, né? Isso mesmo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Olha, Vitor, já estou com saudades. Hoje a gente vai falar sobre a rotina escolar, os diferenciais que o AIM oferece, né? Então a gente vai fazer aqui um apanhado, um resumão de tudo que foi falado naqueles 8 episódios, né? E da rotina mesmo do AIM. Eu observei, andei observando a campanha de vocês, está muito linda pelas ruas da cidade e eu adorei. Eu vi a da sustentabilidade, uma delas, e eu adorei ali que vocês colocaram, que não é propaganda, não é um slogan, né? É a rotina. A sustentabilidade é um dos pontos fortes aqui do AIM, né? É um dos nossos pilares. É por isso que foi tão legal também fazer o podcast, porque a gente conseguir passar o que é o AIM, às vezes em uma visita que dura 40 minutos, 45 minutos, tudo isso que é o AIM. Então, às vezes a gente não consegue aprofundar. Então, nos podcasts que a gente consegue ir conversando um pouquinho melhor, com mais calma, as pessoas conseguem entender e perceber como é a nossa visão sobre nossos principais pilares, como a sustentabilidade, como o autoconhecimento, como o ensino bilíngue, como a sergipanidade, então como a educação infantil, o ensino fundamental, a leitura. Então, esses pilares, eles são fundamentais, eles fazem parte da rotina escolar. E a gente conseguiu ir discorrendo um pouquinho sobre eles e as pessoas conseguiram entender como é o olhar do AIM para esses temas. Que eu costumo dizer, né? Não tem certo e nem tem errado. Tem um olhar de cada escola, tem um olhar de cada educador. E esse é o olhar do AIM. As famílias que comungarem com os nossos princípios e valores são muito bem-vindas à escola. Vamos relembrar um pouquinho, né, de cada coisa. A gente está falando agora de sustentabilidade. Eu passo a bola para a Vivi para ela falar das ações, dos projetos aqui da escola voltados à sustentabilidade, para você citar, porque a gente já falou detalhadamente, né, só para relembrar. Então, nós começamos fazendo uma visita, né, nos arredores aqui da escola. E aí, logo no iniciozinho do ano, nós começamos a fazer ação para levá-los à praça aqui próximo da escola e fazer um levantamento do que precisava. E aí, os próprios alunos iam fazer o recolhimento de lixo, foram plantar, então foram fazer atividades físicas ao ar livre. Então, nós começamos o ano com essa proposta. E depois trazendo para dentro do planejamento das professoras, no dia a dia mesmo. E teve também o início do nosso meliponário. Sim, né, que agora está as abelhas produzindo mel e eles lá acompanhando toda essa produção, conhecendo, né, a importância das abelhas para a natureza e eles dão aula, né, sobre isso agora. É verdade, tinha gente que nunca tinha visto isso. Exatamente. Né? Não, e é uma surpresa muito grande até para os pais. Sim. Quando eu vou apresentar a escola no início, que eu falo sobre o meliponário, que eu falo que as abelhas nativas, elas não têm ferrão. E a gente vai explicando tudo isso e as pessoas ficam surpresas, porque realmente não é um conhecimento que todos têm, não é o senso comum. Quando você pensa abelha, você pensa logo em picada, pensa logo em ferrão e pensa logo em fugir da abelha, né? Então, assim, a abelha convivendo em um ambiente escolar, sendo utilizada como uma ferramenta pedagógica, isso realmente é uma coisa que chama a atenção, não só das crianças, mas dos adultos também. Complementando o Vivi, a gente também teve muitas aulas de campo esse ano para a coleta seletiva, né, de separação da que a gente levou o fundamental nos finais, pro oceanário,
Então, a gente teve, além dessas aulas de campo que a gente ia fazendo nas redondezas, a gente também teve outras aulas que foram complementares, que faziam completamente parte do nosso projeto anual, que inclusive é sustentabilidade. Por isso que a gente começou com ele, exatamente, né? E que se torna um projeto a partir do próximo ano do Programa de Educação Ambiental, e que a gente foi incorporando na nossa rotina todo esse olhar para a educação ambiental. Interessante, Temiris, que a gente percebe que, além dessas aulas de campo, dessas ações que vocês fazem, vocês têm isso como rotina na escola mesmo, né? A sustentabilidade ela é trabalhada de várias formas diariamente, né? Isso, desde a educação infantil também, falando de crianças de 1 ano de idade, né? Então, tem a separação do lixo, que é algo que eles vivenciam todos os dias. Tem caixas que eles produziram, né? A caixinha do orgânico, a caixinha do lixo comum, né? E eles fazem essa separação todos os dias, a partir do que eles lancham na sala de aula, por exemplo, como também as hortinhas aqui, que as crianças participaram de todo o processo e que ainda estão lá, tendo esses cuidados, não só com a hortinha, mas também a nossa farmácia viva, onde temos o boldo, hortelã. E é bom porque isso é a vivência. Ele serve no dia a dia, não só a horta, como a farmácia viva, quando as crianças estão precisando. Então, se tem alguma dor, a gente vai lá, colhe, faz um chá, minha barriga tá doendo. Na hortinha, pega manjericão, bota na aulinha de culinária que tem no integral. Então, a gente começa a utilizar as coisas que eles mesmos plantaram. Esse é um dos princípios da sustentabilidade, né? E é uma forma de aprendizado, assim, fantástica, né? Porque você vai lá, e para que serve o boldo? Sim. E para que serve a camomila? E eles naturalmente vão aprendendo isso, sem o peso de uma cobrança, né? De saber por que isso serve, tal, né? É natural, né? Com certeza. E esse conhecimento, ele ficou ainda mais em evidência na nossa Feira de Ciências. Sim. O tema da sustentabilidade, que as crianças deram um show, né? Todas falavam com profundidade, naturalmente, sem precisar decorar nada, né? Espontaneamente. Isso que é lindo, né? Isso que é bonito, né? Ver esse processo de aprendizagem natural. Sem cobrança. Agora vamos para o outro ponto do autoconhecimento, que foi também bastante, assim, interessante, né? E que é muito forte aqui na escola. O autoconhecimento ele já vem do nome da escola, né? Exatamente. A gente já vem com a IEM, que é o eu sou, eu estou. Uma criança como sujeito da sua própria aprendizagem. A criança se entendendo enquanto indivíduo das coisas que elas gostam, do que não gostam, do que sentem, do que percebem. E isso tudo ele faz parte desde a educação infantil. A gente não trabalha aqui, não é uma coxa de retalhos, né? Na educação infantil a gente tem esse olhar, no fundamental tem outro olhar, no médio tem outro olhar. A gente tem uma espinha dorsal, que é a filosofia do IEM, tudo que a gente acredita enquanto autoconhecimento, sustentabilidade, bases pedagógicas. A gente vem desde a educação infantil até o ensino médio. Então o autoconhecimento é um desses princípios, um desses pilares, e que ele, obviamente, faz um grande diferencial dentro da nossa rotina escolar. Imagino que diferencial, porque vocês, enquanto coordenadoras, percebem isso, né? Na sala de aula, nos meninos de um lado para o outro, essa questão de trabalhar quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, né? Porque muitas vezes isso passa despercebido, né? E se você não incorporar desde a infância, não vai ser algo natural. Vai ser como foi pra gente, que a gente tem que buscar mais, né? Já adulto, adolescente às vezes, mas geralmente, né? Adulto, você ainda vai ter essa busca. E quando você oferece, né, aquela questão mesmo da oferta, do terreno fértil que vocês proporcionam aqui, então é tudo bem natural, né? Isso mesmo. E, assim, os 3 momentos, né, que eles praticam, que fazem parte do nosso sistema de autoconhecimento, é algo que vem desde a educação infantil. Então, desde os pequenininhos, eles já chegam dentro da rotina para fazer a meditação no início da manhã. Então, 7 horas a escola para, né? Cada um entra na sua salinha, a professora vai, faz todo aquele momento, né, de acalmar, de trabalhar a respiração. Então, muitas crianças, eles chegam muito nervosos, às vezes com alguns problemas familiares, e aquele momento em que eles chegam, que participam da meditação, é uma calma, é algo que eles gostam, porque é aquele momento que o coração acalma, que a respiração, que vai trabalhar e os problemas vão sendo esquecidos, para assim eles começarem a rotina.
Então tem muitas crianças que chegam e fazem, ainda bem que eu peguei a meditação. Que eles sobem a escada correndo para poder chegar na meditação, para poder entrar. Então, assim, já virou uma rotina e eles gostam muito. As professoras também trabalham, vão pesquisar, tem treinamentos para poder trazer coisas mais novas, sempre inovando para poder atrair, né, e dar essa importância para esse momento. Depois vem o momento da gratidão, que as crianças todas elas fazem parte, que é ou após o lanche, né, ou antes do Diário das Emoções. Então, eles são convidados a parar e analisar e refletir sobre o quanto é importante a gente ser grato pelas pequenas coisas. Então, a professora faz aquele mergulho dentro da sala de aula, fazendo essa reflexão, e todos eles são convidados a falar, a verbalizar o que naquele momento, naquele dia, até aquele momento, do que eles são gratos. E aí eles fazem a reflexão até pelo acordei, estou bem, estou com saúde, E depois vem o Diário das Emoções, que é no final da manhã. É quando, depois de toda aquela vivência, eles são convidados a colocar através de desenhos, de escritas, como é que eles estão, né? Aprender a se conhecer. Nesse diário que é tão lindo. Isso, exatamente. E o interessante também, Temíris, é que a gente percebe que quando fala em meditação, e aí a gente vê os pequenininhos, né, de 1, 2, como é que é uma criança de 1, 2, como é que eles vão meditar? Mas vocês adequam, né, as faixas etárias. Isso. Como é que a gente trabalha, né? A gente coloca uma musiquinha mais calma para as crianças e convida a fechar os olhinhos. Veja, a criança de 1 ano não vai fechar o olho, não é uma obrigatoriedade, né? Sim. No entanto, a gente estimula e a gente traz massagem, a gente faz uma atividade sensorial de passar um gelinho no corpo, por exemplo. A gente fica trazendo, né, várias formas de ter esse momento com eles. Cantamos mantras, nos alongamos, e eles gostam bastante. Interessante que é perceber, né, assim, que o ritmo de cada um, as preferências de cada um. Tem uns que entram mais rapidamente no clima e gostam, tem outros que não gosto não de fechar o olhinho, não vou fechar, vou ficar com o olho aberto e tudo bem. Tudo bem, né? Isso é que é bacana, né? Saber como trabalhar com as várias idades e os gostos e as preferências, né? E ter esse entendimento, né, de que somos diferentes. E tudo isso é respeitado no dia a dia, na nossa rotina. Inclusive, eles aprendem, mesmo aqueles que não gostam, a respeitar aquele momento. E dentro do cotidiano, dentro da rotina, muitas vezes a gente já teve aluno aqui que nunca agradecia, nunca queria agradecer. Todo dia, vamos lá, você agradece pelo quê? Não quero. E teve um dia que ele falou, hoje eu quero agradecer. Aí todo mundo... Tá vendo? É surpresa, né? Aí ele agradeceu. Então, não, palmas. Não. Água, a mão de pedra dura, tanto então, bate até que fura. São momentos que eles são proporcionados para que aquela meditação aconteça, aquela gratidão aconteça, aquela interação com as emoções aconteça. É como eu sempre digo, a gente não criou a roda. A roda existe, meditação existe há séculos, há milênios. Milenar, né? Gratidão existe, Diário das Emoções existe, Livro das Emoções existe, o trabalho com as emoções existe. Então, o que a gente trouxe no sistema de autoconhecimento foi isso para dentro de uma rotina escolar. E a gente utiliza esses momentos para proporcionar um possível olhar para o autoconhecimento. Mas isso é muito subjetivo. Então, a criança, ela pode querer, como você disse, chegar a esse autoconhecimento, ou ela pode simplesmente se blindar, se fechar. Mas aquele momento, todos os dias, um momento, então, uma hora, né, o hábito, ela vai se abrir, né, para uma coisa que é tão importante quanto o olhar para si. É interessante que é igual a comida, né? A gente oferece, faz a nossa parte um dia, no ritmo de cada um, vou lá, hoje eu quero agradecer. E nesse momento da gratidão, as crianças agradecem por coisas muito simples. Sim. Pela que é mãe, barato, né? Que é pelo lanche, pela professora, pela coleguinha da sala. Coisas assim, bem simples, né? Porque a gente não vincula esse momento à religião. Sim, a gente isso vincula é importante. à psicologia, ao Exatamente. princípio da psicologia positiva, que é o princípio da gratidão, que a gente traz como esse olhar, que todos nós temos algo a agradecer todos os dias. E a gente, enquanto sociedade, tem esse olhar mais pessimista e mais negativo mesmo. A semana toda foi boa. Chegou na sexta-feira, acabou, teve uma coisinha ruim, a gente perdeu o final de semana.
Mas por quê? Se a gente, A tem gente anula tantas tudo de bom que coisas, aconteceu, né? Se a gente tem tantas coisas a agradecer, tantas coisas, somos tão privilegiados todos os dias, então por que se pegar naquele ponto? Então é isso que a gente traz no princípio da gratidão. Às vezes tem crianças que um pai trabalha viajando, uma mãe trabalha viajando, e aí, hoje eu quero agradecer porque minha mãe tá comigo. Olha. Hoje eu quero agradecer porque final de semana fez sol e eu fui pra praia. E tava chovendo a semana toda. Então, assim, são coisas básicas, rotineiras, para eles perceberem que todos nós temos algo a ser gratos todos os dias. E olha a diferença que isso faz na formação de uma pessoa, né? Porque quando a gente aprende isso desde pequeno, e é hábito desde pequeno, então tudo flui, tudo é mais fácil e é natural, né? E o resultado disso é que é fantástico. Porque a gente sabe hoje quantos problemas tem aí. De ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Porque a gente não está acostumado com essa cultura do cultivar esse hábito, né, Vivi? Então vocês vivenciam muito e vocês veem os resultados aparecendo no dia a dia, nessas pequenas ações, né, com as crianças. Olha, hoje ele está agradecendo. Olha, você está vendo pelo que ele está agradecendo? Né? Você viu o desenho que ele fez? Isso é fantástico. Agora vamos falar sobre as artes. Só um parênteses antes. E o engraçado é quando eles começam a aplicar as ferramentas com a gente. Porque vários pais já trouxeram, e eu já percebi também dentro da equipe, às vezes a gente tá mais agitado. Não, tio, peraí, vamos parar aqui, vamos respirar um pouco. Tá mais calmo. É muito barato então, isso. Assim, Né? eles reproduzem, gente. Eles percebem o benefício que eles têm e eles começam a aplicar com o pai, Imagina. com a mãe. Respira. Com a professora. Beber uma água. Vamos beber uma água. É muito interessante isso. É muito engraçado, bonitinho. É muito mesmo. O autoconhecimento, ele é central, né, Vitor? Ele tá pra tudo. Agora a gente vai falar das artes, porque aqui também é um terreno muito fértil quando a gente fala em artes, né? Quais foram os projetos aí ao longo desse ano? A arte também tá no Sempre, dia a dia, né? Da escola, assim como o autoconhecimento, assim como a sustentabilidade. A arte, ela é interdisciplinar. Obviamente que existem culminâncias para que a arte esteja em evidência, como a Semana do Circo, como o Sarau, como o English Festival, como o funk vai acontecer também. Então são momentos que a arte é a culminância, aquele momento que a gente está lá para todo mundo prestigiar aquele momento. Mas ela está dentro de toda a rotina nas oficinas de arte, do integral toda semana, dentro das atividades das pedagogas. Então a gente trabalha muito com trabalhos manuais, a gente vai trabalhando e isso está dentro da nossa rotina, naturalmente. É um barato, né? Porque, por exemplo, oficina de teatro, eles devem amar, né? Amam. Muitos fazem o integral, participam do integral, justamente à procura dessa oficina, né? Então, a rotina, como o Vitor falou, a arte está dentro da rotina. É tanto que toda sexta-feira todas as salas têm aula de criatividade, justamente para eles explorarem essa habilidade, né? Colocarem para fora. Então, é um momento que a gente deixa a criatividade, a arte fluir. Então, como ele falou, assim, a gente estimula, incentiva, tem esses momentos de culminância, que são esses eventos maiores, mas no dia a dia a gente sempre está trazendo essa habilidade, desenvolvendo essa habilidade que cada um tem. Verdade. Imagina, Temires, que vocês observam também os benefícios disso, né, com os alunos. Porque, por exemplo, o teatro a gente sabe que desenvolve várias, né, habilidades, traz vários benefícios para o desenvolvimento da gente, a comunicação, perda de timidez, porque tem aqueles mais tímidos, né? Você percebe isso, né? Sim, isso é notório. Assim, a gente observando o processo das crianças, né, durante o ano, a gente observa aquela criança que era mais retraída, que agora está se colocando mais, que antes não se sentia tão confortável em algumas situações, né? Em estar lendo um texto na frente das pessoas, né? Representando alguma cena. E agora eles disputam, né? Disputam. Agora sou eu. Veja a evolução. Então, né? Todo mundo quer apresentar, quer mostrar o trabalho que tem feito, né? O quanto aprendeu. As crianças se envolvem bastante e adoram. Mas isso é muito bom porque é lúdico, né? E criança com ludicidade, pronto. Deu match, como dizem. O teatro, não só o teatro, mas todas essas outras ações que fazem parte da rotina, como você falou, o trabalho artesanal, né, de construir, de reaproveitar. Então acaba que vai se misturando, né, em toda a rotina.
A arte ali, a arte aqui, a atividade circense que a gente não pode deixar de lembrar, né? Como é que é, gente? Stankovic. Olha, lembrei, Tânia Stankovic. Um beijo. Eu imagino assim a alegria, porque é diferente. Quem tá acostumado? Quando vem um circo pra cá, quando você viaja que vai ao circo, você não tá acostumado a ter isso dentro de uma escola. Isso é muito bacana, que envolve inclusive os adultos, né? Exato. Mas teve uma vivência muito legal envolvendo os pais esse ano. Sim. E eles adoraram. As crianças mais ainda. Porque é um barato. Acho que eles pensam, olha, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui. Isso já dá um plus, né? Sim. É muito bom. Olha, falar de arte. Sim, lembrei de outro detalhe. Eu lembro que teve um aluno que queria formar uma banda. Como é que tá esse negócio, Vitor? Esse processo, a gente tá buscando ainda os alunos a gente fez a audição, tudo. Sim. A gente tá nesse processo de organizar essa banda, até Imagina. dentro de horários para ensaio e tudo. Gente, olha, ter essa oportunidade. Eu queria ter tido uma oportunidade dessa. Eu também. Não é? Você formar uma banda com seus colegas, porque aí vai descobrir. É muito legal. Inclusive as habilidades, né? Um sabe tocar guitarra, o outro tem uma voz boa, e aí vai. E você vê aquilo tomando uma dimensão linda, né? Subindo no palco, se apresentando, é muito bacana. Outro episódio que a gente falou foi sobre a importância do brincar nos primeiros 7 anos da criança. Que brincar, gente, é uma forma tão gigantesca de aprendizado, né, Vivi? Isso mesmo. É fundamental, né? E é brincando que começa o aprendizado, né? O desenvolvimento da criança. Então, é tanto que muitas mães fazem, só foi entrar na escola que aprendeu a falar, que se desenvolveu, não para de falar em casa, porque justamente isso, porque é no brincar. Aumenta o vocabulário, aumenta as percepções. Então, realmente, o brincar é essencial. É essencial. E o bacana é que, falou assim, brincar, e a pessoa acha que é só brincadeira, mas brincar, eu costumo sempre falar isso, que brincar é coisa séria, porque através da brincadeira você aprende um tantão de coisas. Sim. E de uma forma leve, né? Não tem aquele peso do eu tenho que saber se eu errar, né? Não tem isso, é muito leve, isso que é bacana. E o brincar está em todos os ambientes, né? Não só na hora do recreio, não só na hora do intervalo, mas até mesmo na sala de aula. Vocês fazendo uma atividade, um jogo direcionado, como foi falado, né? Outro jogo livre, experiências ao ar livre, que é muito bacana, né? A escola tem esses espaços aqui, do Meliponário, da Hortinha, mas vocês também fazem passeios, eles saem. É muito bacana, né? Essa experiência toda. E o ensino bilíngue? Hein? Porque a gente teve um podcast inteiro dedicadinho a explicar, né? Que o ensino bilíngue, ele não é diferente de você ter o inglês na escola. Não é só porque você tem o inglês na grade. Oferecer o ensino todos os dias, né? São aulas em inglês, né, Vitor? Perfeito. Com a metodologia Clio, então eu costumo sempre, no primeiro momento que o pai chega aqui, eu sempre diferencio o que é uma escola que trabalha com ensino bilíngue, do que é uma escola internacional, do que é uma escola bilíngue, porque todo mundo diz que é escola bilíngue. E aí o pai fica bem perdido nessa hora de escolher, sem nem entender. Então, assim, eu gosto sempre de explicar o que é e demarcar onde estamos, que a nossa alfabetização, a nossa rotina, ela é toda em português, mas a nossa grade ela é estendida e todos os dias a criança vai ter um momento em inglês. Toda hora que o professor do inglês entra na sala de aula, ele só vai se comunicar em inglês com a criança, desde crianças de 1, 2 anos de idade, e isso é muito genuíno de se ver na educação infantil, porque eles acabam aprendendo naturalmente, porque o processo de aprendizagem da linguagem também está acontecendo em português. Então eles acabam misturando, às vezes falam uma palavra em português, soltam uma palavra em inglês, e isso é muito bonito. Quando as crianças começam a fazer no fundamental, 6, 7, 8 anos, já começa a ter aquele filtro da vergonha, né? Eu não quero falar muito porque eu tenho vergonha. Mas a gente consegue perceber, mas de outras formas. Mas na educação infantil isso é muito leve, porque não tem esse filtro. Eles não têm vergonha, né? Então É muito engraçado que esse contato diário, que de fato é outra coisa, que é a questão do hábito, né? Como a gente estava falando, da meditação, do autoconhecimento. A gente tem que ter esse contato realmente diário. A gente vai fazer um cursinho de inglês, digamos assim. O que é que o professor mais fala no cursinho de inglês? Olha, assista filme, ouça música, tenha um contato diário, porque o ouvido ele precisa se acostumar. A gente precisa ter esse contato para que a gente consiga entender e pensar naquela língua, porque não é traduzir. Sim.
você Sim, tem que fazer pensar associações, você tem que pensar nessa língua. O que é uma grande dificuldade para o pai também, quando chega em casa, porque quer traduzir tudo. E aí, Vitor? Porque na nossa época a gente aprendeu assim que traduzia. Peraí, pensava, o que é isso mesmo? Com o dicionário na mão, para ir traduzindo tudo. Então, assim, o caminho não é esse, a metodologia bilíngue não trabalha dessa forma. E a gente tem que ir instruindo os pais, instruindo as crianças, para que a gente possa perceber realmente, de fato, crianças que nunca estudaram com ensino bilíngue, novatas, quando chegam, têm uma certa dificuldade no início? Tem, porque esse hábito ainda não está estabelecido. Sim, como tudo, Mas, né? como tudo. Mas o que eu digo é, acredite e confie no processo. Que acontece, de fato o processo acontece, o estímulo diário, e a criança ela vai aprendendo naturalmente, sem esse peso, sem essa cobrança. O simples fato de estar presente todos os dias com o contato com a língua, essa aprendizagem acontece de uma forma muito leve. E vocês devem observar, né, nas salas de aula, isso que ele falou agora acontecendo. De repente sai ali a criança falando inglês, ela tá com português, daqui a pouco ela pede alguma coisa em inglês e vocês devem até rir, né? Achar engraçado. Como assim, né? Como teve a história da praia, o menino foi pedir ao pai, não foi? Foi. Ele tava falando em português, daqui a pouco ele foi pedir alguma coisa, o pai pediu em inglês. Então você sai, porque é natural. É como tudo que é trabalhado aqui na escola, a gente percebe que tudo é muito natural. Perfeito. Né? Não só o ensino bilíngue, mas a sustentabilidade que a gente falou, o autoconhecimento que a gente falou. É natural, vai fluindo. Por quê? Porque é rotina. E a aprendizagem, a aquisição de conhecimento, ela tem que ser dessa forma. Exato. Porque a gente aprende de outra forma, né? A nossa geração, a gente aprendeu de uma forma de um ensino tradicional, que era uma coisa que tinha que ser imposta, que a criança tinha que estar calada, só ouvindo, recebendo, que a criança era uma esponja, que era só receptora daquele conhecimento. E não é isso. A criança ela tem muito a ensinar. A gente tem que dar voz à criança, a gente tem que ouvir. Obviamente que somos os adultos, temos que orientar essas crianças. É porque elas não sabem muito o que é certo, o que é errado, às vezes, quando é pequeno demais. A gente tem que orientar essas crianças. Mas a aquisição do conhecimento, ela é para ser gostosa. Ela é para ser leve. É para ser brincando. Ela tem que ser dessa forma. Como é importante ensinar da maneira correta, né? Porque a gente sofre depois que aprendeu da maneira errada, aí tem que ficar batendo a cabeça, né? E quando a gente vem desde pequeno aprendendo dessa forma correta, de uma forma natural, não tem peso, não tem aquele medo. E se eu errar, né? Não tem nada disso. Outro ponto muito importante que a gente abordou aí durante os episódios foi sobre a leitura, que é base, né, gente? A leitura, falou em leitura, é a base, né? E aí eu acho bem importante retomar esse assunto da alfabetização aqui na escola, porque isso me chamou muita atenção, né? Uhum. Foi um dos meus xodós, assim, porque eu fiquei impressionada com as descobertas mesmo de por que né, no ensino tradicional a gente vê a alfabetização acontecendo antes, bem antes do que deveria. E a gente vê certos prejuízos, né, que se começasse no tempo correto não haveria, né, Vitor? Exatamente. Então, assim, é aquele peso que a gente falou no episódio, né, que a sociedade mesmo impõe, né, de antecipar as coisas sem ser necessário, tanto a alfabetização em um grupo de 4, 5 anos, como um Enem num grupo do 7º, 8º ano, que eu já recebi pais aqui dizendo que o menino no 6º ano já está fazendo simulado todo mês. Então, assim, Isso mesmo. qual é a necessidade disso? Por que não? Exatamente. Pra que essa ansiedade? Entendeu? E Porque aí, muitas vezes essa coisa toda é dos adultos, né? não, É deles, completamente dos adultos, porque as crianças por si só, elas vêm muito, muito pura, muito, muito limpa de preconceito, muito abertas para o mundo. Essa ansiedade, essas imposições é da sociedade, é dos adultos, que não são necessárias. O grande ponto é, para quê? Para que se alfabetizar uma criança com 4 anos de idade? Para que Pense impor nisso. a letra cursiva com 4, 5 anos de idade? Para quê? Qual é a finalidade que você... A criança ela vai ser mais inteligente porque ela sabe fazer um O bem redondinho com aquela mão daquele tamanho Oh, meu Deus! que mal consegue segurar a caneta, o lápis. Para que a criança tem que estar no 6º, 7º ano fazendo um simulado, modelo de Enem, todo mês? Olha, Uma criança de 12, 13 anos de idade.
é necessário isso? Porque ela vai fazer isso, ela vai passar em um curso que é mais concorrido que o outro? Eu, enquanto educador, acredito que não. Mas... É isso, né? Essa reflexão é pra gente, é para os adultos, né? De onde veio isso? Por que tem que ser feito antes? Pra quê? Realmente... Tem outro para quê? Eu me lembrei aqui. Para que adiantar a criança na educação infantil? Sim. Então... Para a criança terminar o ensino médio com 16, 17 anos? Porque meu filho terminou com 16, Será que né? ele está preparado emocionalmente para enfrentar um Enem, uma faculdade com essa idade? Porque assim, qual é a necessidade disso? Porque você aí lembra de que antigamente, né, uns aninhos aí atrás, não se dava muita importância às emoções, né? Não se questionava nada disso. Olha, é assim e pronto, né? Você tem que fazer isso, por quê? Porque tem que fazer. Então, ninguém se importava, ninguém não, né, que eu não vou generalizar, mas assim, a maioria nunca se importou, nem perguntar o porquê das coisas. Simplesmente era assim, você tem que estar, né, em tal ano com tal idade, e se você não estiver, você é atrasado, e não sei o quê, né? E isso a gente vê que realmente é dos adultos. Na nossa época, se reprovava criança no primeiro ano da alfabetização porque não sabia, não estava alfabetizada ainda, como diz, né? Como se fosse uma série marco de alfabetização, Sim. que a alfabetização é um processo. Sim. Então não sabe não ainda ler e escrever, então não passa para a próxima série. Então, Exato. assim, eu conheço casos assim, na minha época. Que não Gente, vai. isso não existe. Olha só Tanto que é que loucura. depois a lei disse que não pode mais. Depois, graças a Deus, existe a evolução até das normas. Diz que não se pode mais reprovar crianças até o terceiro ano do ensino fundamental. E ainda Ela tem gente que questiona isso. Que ela tem que seguir a idade, mas tem gente que questiona tanta coisa, né? É difícil. E tem que seguir a idade séria, é o que a lei diz. A partir do terceiro ano do ensino fundamental é 5, se não atingir o objetivo daquela série, pode se reprovar, mas até o terceiro ano tem que seguir a idade séria. Ponto. Então, assim, tanto é que a gente percebe que era uma postura inadequada, que era uma postura que não era o correto, né? Sabe o que eu acho interessante, Vivi? É que é preciso a lei dizer para a ficha cair. Exatamente. E agora, sim, eu vou dar um relato, sair um pouquinho do papel de coordenador e falar de mãe, né? Sim, claro. Porque, assim, eu tenho 2 filhas, uma hoje está com 8 anos, a outra com 15, mas eu presenciei como mãe os 2 processos. O da aquisição da leitura, da alfabetização e a questão do bilíngue, né? Aqui dentro, com as 2. Então, quando a minha mais nova estava no processo de início de leitura, eu estudava numa escola mais tradicional e veio a pandemia. E aí eu me vi em casa tendo que alfabetizar. E aí foi aquela loucura, a menina com 4, 5 anos tendo que escrever e ler, e assim, sob a minha responsabilidade, né? Chegou uma hora que eu disse, vamos fazer o seguinte, mamãe vai ler para você. Vou fazer a leitura. E vamos ver o que é que vai dar quando voltar. Quando nós retornamos, eu já estava aqui no IEM, trouxe. De repente, ela leu. Ela leu. De uma forma assim que eu disse, quando ela chegou em casa, ela já chegou lendo. E sem pressão, sem choro, sem sabe, aquele peso. E eu fazia assim com a professora, como assim, Valentina já está lendo? Como foi isso que eu não percebi? Porque é algo natural. Né? Quando ela retornou, ela já estava numa fase de amadurecimento. Né? A forma como a gente alfabetiza aqui, apresentando os sons das letras, trabalhando essa parte fonológica, facilita tudo. Então, se a gente respeita a idade correta e apresentando a forma correta de se aprender a ler, que é conhecendo os sons, o nome das letras, os sons das letras, a coisa flui naturalmente. Então, dificilmente uma criança sai do primeiro ano aqui sem aprender a ler e a escrever. Entendeu? Não está alfabetizado, porque o ciclo de alfabetização é longo, né? Mas eles já conseguem essa conquista e de uma forma bem natural. Sem pressão, a gente não pressiona, não pega na mão para o menino aprender a ler e escrever cursivo, como antigamente se fazia. Sim. Então foi tudo muito natural. A mesma coisa aconteceu com a mais velha em relação ao inglês. Então, quando ela chegou aqui, eu disse, pronto, agora a coisa pegou. Vou ter que ir atrás de escola de inglês para poder dar esse suporte, porque ela era praticamente zerada. E hoje, Maria Clara fala inglês.
A Maria Clara vai apresentar junto com o professor o English Festival. Exatamente. Todos em inglês. E eu nunca precisei ir atrás de professor de inglês, nunca precisei. Então, assim, ela foi convidada a falar inglês durante as aulas, a entender o que o professor... E foi estimulada também a assistir filmes em inglês, escutar músicas em inglês. Então, tudo foi muito natural para ela. Então, por isso que eu quando eu falo, eu dou a minha experiência como mãe também. Com certeza que faz toda a diferença. Que Né? faz Acreditar toda a no diferença. processo. É acreditar no processo. Temíris também vê isso, né, Temíris? Porque é uma questão assim, bem notória de vocês acompanharem essa evolução, esse processo, né? Bastante. E, inclusive, vamos voltar aqui, né, que a lei... Não, porque parece que a gente só tem crédito se a gente Só que a gente falar. pode falar da lei, né? Então vamos trazer a lei. É isso a que é do lei, bem, né? Vamos Que, buscar a lei. inclusive, Né? ela fala que é a partir do primeiro ano a alfabetização. Sim. Não é a gente que está inventando isso. Isso. A lei diz isso, né? Isso. Mas também não quer dizer que as crianças da educação infantil não estarão em contato com as letras. Sim. Por meio das brincadeiras, a gente traz números, traz letras, então elas vão ampliando o repertório delas. De tal forma que quando chega no primeiro ano, é tudo muito leve. Elas já estão prontas. E quando Pra esse você momento. fala prontas, você está falando de uma maturidade também emocional, Emocional, exatamente. né? E até motora. É emocional, Olha. motora, cognitiva. Olha quanta coisa. E outra coisa, eles têm um contato, assim, com histórias. E aí eles vão aprendendo sobre gêneros, vão aprendendo, sabe? Ampliando esse conhecimento, que também ajuda nesse processo de alfabetização. Inclusive, algumas crianças aqui da nossa educação infantil, por estarem a todo momento, assim, diante das nossas leituras, né? Porque a gente tem muito esse momento de contação de história. Elas aprendem a ler, mas não é porque a gente Ensina. sentou e... Você vê, né? É pelo gosto, pelo incentivo, né? Que a gente faz bastante aqui. E tem coisa mais bonita de você fazer uma coisa porque você quer e não porque te impuseram isso. Justamente quando eles chegam no primeiro ano, eles chegam tão estimulados e tão ansiosos em querer ler, que a coisa flui muito fácil. Entendeu? Porque assim, a gente está ali entregando, né? Dando todas as ferramentas. E aí, quando eles já chegam também com aquela vontade de querer, de aprender. Então, Com sede. Olha só, não tem erro. Gente, não tem erro. Vamos falar agora da sergipanidade, né? Eu já começo falando aqui, vamos reforçar que o AIM é uma escola sergipana, minha gente. Olha que Importantíssimo ser Lógico. reforçado isso, porque é uma das perguntas que eu mais escuto. É daqui mesmo. isso. Mas não é uma franquia, né? Olha, gente, tá vendo? Mas você é daqui, mas você é criança, mas você é daqui, sou. Aí vamos a história toda, né? Sergipano. Mas você estudou aqui, Aqui, esse Sergipe. Porque fica buscando essa raiz, fica... Mas como assim, essa escola, com esse olhar, está em Sergipe, nasceu em Sergipe? Então assim, porque o que é que as pessoas acreditam da educação sergipana? A gente que foi... Gente, sou filho da terra, nasci, criei, estudei aqui, então a gente pode falar com experiência de casa. É uma educação mais conservadora e tradicional. E quando você vem com um olhar mais vanguardista, um olhar para o mundo, para esse respeito a essa infância, as pessoas falam, mas meu Deus, como isso? Como é que isso veio de Sergipe? É por isso que quando eu atendo pais que vêm de fora, de outros estados, de outros países, eu não percebo que existe esse impacto cultural. Eles sentem aquilo de uma forma muito leve. Nossa, era isso que eu estava procurando. É isso Já que é as diferente, né? Eu tava procurando. É diferente, era isso que eu estava procurando em Aracaju e não estava encontrando. E muitas vezes os pais que são da terra, a gente precisa, como eu falei para você, instruir, mostrar, trazer a parte teórica e mostrar que realmente é assim que deve ser vista a infância. É assim, porque é uma coisa muito social, é um peso muito social. Sim, é verdade. E vivi essa sergipanidade também, é trabalhada de várias formas na escola, né? Sim. Não só através de passeios, que a gente Não. sabe daquele do museu, da gente sergipana e de tantos outros, mas você trabalha isso na rotina mesmo, né? Sim. As pedagogas, elas sempre trazem à tona, elas fazem uma ponte, né, entre os conteúdos que vêm no livro didático com a nossa realidade,
com a nossa vivência. Então, os alunos, eles estão em contato com a sergipanidade na rotina, diariamente. Isso é tão bom, porque ensina a se valorizar, a valorizar o que é da sua terra. Isso é muito importante, que a gente estava comentando, né, nos episódios anteriores, e inclusive no da sergipanidade, que há uma mudança de postura. Antigamente tinha vergonha, né? Eu não vou falar nem que sou nordestino, nem que sou sergipano, ficava meio que se escondendo, né? Hoje não, você vê que tem crianças que se levantam, que se orgulham e batem no peito. Não, é da minha terra isso daqui, eu sou sergipano mesmo. Vocês acompanham, né, esse processo de transformação, né, do orgulho de ser. Sim, e de reconhecer, né, os São Gonçalo, os da parafusos, o folclore. As crianças dominam. Imagina, você falando assim, eu já fechei o olho aqui, fiquei imaginando, né, peças teatrais, que vocês devem trazer os elementos, né, da terra, e falar de sergipanidade. Só o fato de ter uma escola com uma visão tão diferente daqui, é muito engraçado quando você fala que as pessoas perguntam se é uma franquia. Porque é essa sensação, né, que tem, não é daqui, não tô em outro lugar. Porque é tão diferente, vocês levam em consideração aspectos que não são tão levados assim em outros lugares. E talvez por isso essa surpresa, né, dos pais, inclusive, e de quem vem visitar a escola. A gente já fez um apanhado aqui geral de todos os temas falados. Vamos falar agora de alguns aspectos que não podem ficar de fora, que a escola oferece, que a escola trabalha. Vamos falar um pouquinho dessa base pedagógica, né? Qual é o modelo de vocês, para quem está acompanhando a gente entender melhor. Eu lembro, e que não será minha cabeça, que vocês bebem de várias fontes para construir a de vocês. Isso é muito bacana. Perfeitamente. A gente tem que partir de uma base, né? Que eu sempre digo que a nossa base pedagógica é o socio-interacionismo. Essa relação das crianças com o outro, com o mundo, com os colegas, com as famílias, com os professores, essa parte social, isso é muito levado em consideração e isso vem muito da parte da nossa base socio-interacionista. No entanto, a gente, como você já trouxe, com excelente aluna, disciplinadíssima, sabe que a gente bebe de várias fontes, tanto é que os nossos ritos a gente bebe do Waldorf, a gente traz o nosso mobiliário da educação infantil e algumas ferramentas de Montessori. O tradicional está presente também, porque não vamos jogar pedra no tradicional, não somos aqui uma escola. Todos nós fomos educados no tradicional e sabemos a importância do tradicional. No entanto, esse tradicional, como todas as outras correntes pedagógicas, elas têm que ser revisitadas com um olhar de 2023 em Aracaju, no Nordeste, pós uma pandemia. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, a gente tem como é que uma sala de 15 crianças, 2023, todas vão aprender da mesma forma de uma pedagogia que foi feita no exterior, em outra década, com outras correntes históricas, né? Outro contexto histórico. Isso não existe. Então, assim, quem diz que é puramente uma coisa, das duas uma. Ou a pessoa está se enganando ou está querendo enganar o outro. Porque eu, particularmente, eu não acredito nisso. Né? Então, a gente tem que perceber dentro daquela sala, obviamente que a gente tem que partir de um ponto e tem que ter uma espinha dorsal para não se tornar uma coxa de retalhos. Isso é fato. Você tem que saber onde você quer chegar e tem que ir trazendo, bebendo dessas correntes e dessas fontes pedagógicas para saber de que forma a gente pode agregar e deixar de uma forma muito mais leve e pura a educação e a escola como tem que ser. Meninas, um ponto que eu vejo em tudo, na verdade, em tudo que vocês falam, e é muito assim, como eu passei esses dias, né, vindo pra cá, uma vez por semana, então a gente realmente sente, não é uma coisa que me falaram, que me disseram, é uma coisa que a gente consegue sentir mesmo, que é a questão do acolhimento. Né? O acolhimento é fundamental para tudo, para todos esses assuntos que a gente falou aqui. E o acolhimento vai para os alunos, para as famílias, para os próprios funcionários. Então, a gente tem esse olhar mais delicado com o outro. Então, a gente sabe quando aquele aluno entrou na sala e ele não está bem, e ele não precisa falar muita coisa. Então, nós temos aquele momento de, tudo bem, eu quero ouvir como é que você se sente. Então, aconteceu recentemente, né? Alguém fez algo, não houve, né, nenhuma intencionalidade, mas foi como o outro se sentiu. Então, foi aquele momento, tudo bem, então eu quero te ouvir.
Eu quero ouvir como você se sentiu. Na verdade, o que a gente faz é respeitar. A base da gente é sempre isso. Não importa se você teve a intenção, importa como o outro se sentiu. Então vamos, né, equilibrar. Vamos ouvir, vamos falar, sempre com bastante respeito. E as famílias são bastante acolhidas, a escola é totalmente aberta. Então, quando eles precisam falar com a gente, quando eles precisam falar com os professores, quando eles precisam se reunir, a gente sempre está aqui disposto a ouvir, para falar, para explicar. Essa comunicação, então, é forte. Temílis com as famílias é fundamental, né? Porque imagina você, mãe, né? Você também sabe disso. Você não se sentir à vontade de falar sobre qualquer questão que está lhe incomodando com a escola. Sim, sim. E vice-versa. Porque vocês também têm que ter, né, esse contato com a família para discutir, para refletir sobre várias questões que acontecem todos os dias. Né? Imagina, uma escola, um tantão de alunos e cada um pensa de um jeito, cada um foi criado de um jeito, de uma forma. Então, essa comunicação é fundamental. Isso, ela acontece em todo momento, né? Como o Vivi disse, com as crianças, com as famílias, com os funcionários, com todos. A gente realmente se coloca à disposição da comunidade escolar. E o diretor pedagógico? Porque o diretor é a última instância, né? Deu BO, não tá resolvendo com ninguém, não vou logo pro diretor. Como é que é esse relacionamento? O diretor, na verdade, ele tá na porta da escola recebendo todos os alunos, todos os dias, 7 da manhã. Então, assim, por muitas vezes a gente acaba recebendo e resolvendo na calçada da escola. Vitor, mas aproveitar que você tá aqui, chega aqui, aí tá na conversa. Tudo bem, vou passar pra coordenação. Aí chego, passo pra Tem, passo pra Vivi, de lá a gente já soluciona, já passa uma devolutiva pra família. Então, não tem assim, aquela formalidade, né? Não existe aquela formalidade. Eu nem sou formal. Já começa daí. Então, assim, nem combina a formalidade com a IEM, sabe? Assim como tudo que a gente entrega, a gente vivencia. O que eu digo a nossa religião aqui é o respeito. Eu sempre digo isso. Então, assim, e a gente é muito aberto com relação a isso. A gente é muito respeitoso com as pessoas, é muito fraterno, é muito solidário. Então, a gente não prega só isso para os alunos, a gente vive isso dentro da escola. Então, assim, o ambiente ele tem que estar confortável, tem que estar acolhedor. Não é só para o aluno, é para o professor também que está ali, é para a coordenação, é para o pai que chega e precisa de uma ajuda. Então, assim, isso, de fato, o acolhimento é uma coisa que é unânime. Eu nunca vi alguém falando que o AIM não era acolhedor. Isso, de fato, eu nunca ouvi, porque, assim, a gente está aqui, eu digo, eu sempre termino quando eu quero mandar um comunicado, estamos sempre à disposição, estamos sempre de braços e corações abertos para resolver qualquer problema. Errar, todo mundo vai errar, porque nós somos humanos. Agora, o que eu sempre digo é o que a gente vai fazer a partir desse erro, qual é a postura que a gente vai tomar, que isso faz toda a diferença dentro de um relacionamento. Para tudo na vida, né? Para todos os tipos de relacionamento. E é engraçado quando ele fala, eu não sou formal, é engraçado isso, porque realmente você vê, isso já traz a aparência, a imagem, ela já assusta naquela coisa. É o diretor, chega, não pode, tem que marcar o horário, se não marcou o horário, vai ser difícil de falar com o diretor da escola, né? Não tem, a gente tem essa figura ainda, a gente tem em várias escolas essa formalidade toda, por mais que... Mãe, marca reunião comigo pelo Instagram. Olha, Vitor, filho. Vitor, queria falar um negócio com você. Queria falar um negócio com você. Eu queria falar com você, não queria nem falar com a coordenadora, porque assim, a gente gostando de conversar, né? Tomar um café, vamos lá, porque eu já resolvo lá com você, depois você passa pra coordenadora. Eu disse, vamos, vai lá. A gente vai, a gente se abraça, toma café, conversa. Então, assim, o AIM é isso. Não tem como a gente fingir ser acolhedor. Isso é uma coisa que não tem como fingir. E você leva por tanto tempo esse fingimento. Você não tem como fingir que respeita as pessoas. Você não tem como fingir isso.
Eu acho que isso fala por si só, sabe? Engraçado, né, Mimi? Porque isso traz uma confiança tão grande. Você, enquanto mãe, Sim, né? sim. Não só como colaboradora da escola, como coordenadora, mas você sente na pele, né? Você se sente à vontade quando você tem uma abordagem dessa. Isso, porque assim, todo mundo é ouvido, né? Então, assim, ninguém recebe, nenhuma coordenadora que recebe um pai, né, já pronto para rebater. Não, é ouvir, é tentar resolver. É sempre focando na resolução dos problemas. Sempre. Então, chegou aqui, trouxe aquela problemática, a gente está aqui disposto para resolver. E ninguém é dono da verdade. O Exatamente. pai traz uma questão, a gente conversa com a professora, escuta a professora, escuta o aluno, escuta o outro aluno envolvido, e aí a gente senta e conversa sobre aquilo. Isso. Não existe uma verdade, não é porque o pai chegou, a professora está sempre errada. Não, isso aqui não existe. Então, assim, a gente sempre senta e conversa, como Vivi disse, para resolver esse problema. O que é que a gente pode fazer? Se a gente errou, a gente assume que a gente errou. Se a gente não errou, a gente mostra o que realmente aconteceu. Porque muitas vezes é um telefone sem fio. E aí escuta uma coisa, aí passa para outra pessoa, e aí vai pro grupo do WhatsApp, que fica daquele tamanho. Daqui a pouco, quando chegou aqui, que era uma coisa desse tamanho, já tá daquele tamanho. Daqui que você vai desenrolar aquele novelo todo e para descobrir que era aquilo, e aí no final a pessoa faz, era isso. Veja como o ser humano é complicado, meu Deus. Entendeu? E o que eu vejo também, Temires, assim, é essa questão do respeito às diferenças. Vocês trabalham várias datas na escola de uma outra forma, por exemplo, Dia da Família. Não tem Dia dos Pais, não é isso? Não tem Dia das Mães, é o Dia da Família. Isso. Só para quem está acompanhando entender como é que funciona na escola. Isso, são 2 dias da família durante o ano, né? Um ocorre em maio e o outro em agosto. E aí pode vir a avó, o avô. É o adulto responsável Quem cuida, pela criança, né? Exato. E está presente nas nossas vivências que são maravilhosas. Sabe uma coisa que eu ouvi essa semana fazendo uma visita? Dizia assim, não, na escola que eu tô, até trabalha assim, é dia do pai e da família. Mas no dia que foi fazer a atividade, tinha assim, cola a foto do seu pai. É assim, pronto. Assim, mudou só o nome, né? Porque, tipo assim, mudou o nome porque meio que a sociedade impõe, porque... Sim. Vou fazer porque estão cobrando. A gente já está em 2023. Você não aceitar que as famílias têm diferentes formatos... Configurações, novas configurações. Pelo amor de Deus, né? É uma coisa que a gente não precisa nem falar isso. Sim. Então, assim, aí diz que faz, mas na prática, no dia a dia, aí no dia do pai, dá um copo de cerveja. No dia da mãe, dá um avental. Entendeu? É assim, por favor, né? Tem que realmente fazer o que se fala, né? E assim, é evidente, né? Como você falou, não adianta falar que, né? É só aqui é o dia da família, isso aqui, mas chega lá e oferece isso aí que você tá vendo que a prática é... Porque não acredita, Karen. Isso Porque é tá verdade. fazendo, porque a sociedade impõe, porque é uma visão que ela tem que ser aceita, porque as Sim. famílias elas são assim hoje, querendo ou não, gostando ou não. Existem mães solos, existem casais homoafetivos, existem crianças que são criadas por avós, existem diversos tipos de família. E aí as escolas entram por um ouvido, sai pelo outro ouvido, diz que faz e na prática continua fazendo o mesmo. Porque não acredita. É verdade, é uma questão de acreditar, de verdade. Para poder fazer, tem que acreditar naquilo, tem que vivenciar, tem que ter esses exemplos ao seu redor. É a diversidade que é tão grande e que não tem nem como fugir, né? E tem que ensinar a aceitar as diferenças mesmo. Adianta você gostando ou não de um modelo A, um modelo B, um modelo C. Você tem que respeitar. Assim como, né? Exato. É um respeitando o outro. É a questão da empatia, que é tão trabalhada em todas as coisas, né? Atividade da escola e tudo mais, aproveitando esse gancho aqui, com esse foco nas agendas e produtos da educação infantil. Como é que tá isso hoje, né? E sempre, né? A escola, inclusive, fez 4, não foi isso? 4 anos? Fizemos 4 anos agora em setembro. Olha, gente, novinho. Fizemos 4 anos agora em setembro. E assim, e de fato, dá um orgulho desses produtos que a gente produz. E esses produtos da educação infantil, em especial, são produtos que você percebe o olhar da professora, da coordenadora para o seu filho. Não é uma coisa genérica. Eu agora, esse ano, enquanto pai,
A gente já sabe disso enquanto profissional, mas enquanto pai você começa a perceber mais nos detalhes. Então você receber todos os dias uma agenda detalhada do que Pedro e Maria, uma de Pedro e uma de Maria, que tem a parte, obviamente, genérica falando da rotina, mas embaixo tem a parte que é de Pedro, que não é igual à parte que é de Maria. Então a professora fazer todos os dias, isso para a de manhã e a de tarde, porque Pedro e Maria ficam no integral. E depois tem um portfólio, e depois tem um relatório de desenvolvimento, e depois... Então, assim, realmente é um olhar individualizado para a criança. É um material riquíssimo. E falando do material, né, vamos explorar, gente, para falar de todos esses Falando produtos. desse material, vamos passar para a coordenadora de educação infantil. Vai sair agora Esse você, material. Temires. Arrebenta no material, minha filha. Ó, Vitor falou bem, né? Nós enviamos todos os dias uma agenda. Então, tem crianças, por exemplo, que chegam em casa e não contam muito sobre a rotina. Falar, Sim. o pai pergunta como foi a escola. Tá bom. Foi bom. E aí a agenda já ajuda com isso, né? Eu recebo muito feedback nesse sentido, de que, Temires, com a agenda eu consigo introduzir um assunto. É verdade. Dizer, aquela atividade que a professora fez. Então, até ajuda, né? Que a criança converse com seu pai, com sua família, seu familiar em casa. Então, assim, todos os dias a gente envia essa agenda, não só da pedagoga, como do inglês também. Então, o professor sabe quais foram os vocabulários trabalhados no dia, a pergunta que a professora fez em sala de aula, e aí então os pais conseguem até fazer isso em casa, resgatar, exercitar isso com as crianças em casa. É algo que é muito forte. Além disso, temos os nossos relatórios, que a gente envia semestralmente. Então, um relatório falando sobre o desenvolvimento da criança durante aquele semestre, né? Então, um no final do primeiro semestre e o outro no final do segundo semestre. Além disso, nosso portfólio anual. Como é que é isso? Isso é um documento digital, tá? Sustentabilidade, a gente não manda impresso. É um documento com imagens de tudo que aconteceu durante o ano e também com a explicação da professora sobre aquilo, né? Aquelas vivências que ocorreram, trazendo fala das crianças, como a criança se expressou, o que ela sentiu naquele momento. Tudo isso a gente deixa registrado do ano. Então, tem pais, mães também que fazem coleção, né? Imagino. Todo ano eles têm, tá guardado. Deve ser muito bacana de ver, né? O processo todo. E tudo isso digital, Karina. Nossa agenda digital, nosso portfólio, nosso relatório, é tudo digital. Então o pai, a mãe recebe diariamente uma notificação no celular. Eu tava até a sair com os amigos um dia desse e eu tava mostrando como é a agenda de... Ai, meu Deus, Vitor, isso existe? Eu falei, existe, lá no AM. Além das fotos. Além das fotos semanais, que semanais, também são enviadas da rotina da né? sala. Quem que não quer ver a foto do filho? E aí teve outro dia que eu tava conversando com outra diretora de escola, que a gente ia acabar trocando figurinha, que era trabalhar com agenda impressa ainda. Sim. Aí ela disse, Vitor, como é que você consegue estabelecer isso dentro da sua rotina? Porque assim, eu aqui na agenda de papel, é uma dificuldade para preencher essa agenda tudo e tal. Aí eu fui explicando, mostrando o aplicativo, tudo. Então, ainda existe escolas que trabalham com agenda de papel, daquela forma, mas a gente tem que estar sempre à frente, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre tendo esse olhar individualizado realmente para cada criança. Isso faz todo o diferencial. Acompanhando o mundo globalizado, que não tem como fugir. Né? E eu volto para aquela frase que nunca sai da minha cabeça. Se você não é ponto com, você é ponto fora. Olha. Gente, segura. É profundo, né? Mas é porque isso é para mostrar mesmo que a gente tem que acompanhar a evolução de tudo que acontece. Isso, né? Como é que você vai ficar, né, lá preso aquelas coisas que não se usam mais? E é prático, né? O pai consegue acompanhar em qualquer lugar. Então, do trabalho, os pais do integral mesmo já conseguem acompanhar a rotina do filho. Saber o que ele fez de manhã, o que ele fez à tarde. Imaginem, você não está com seu filho, né? Mas saber o que ele fez, tudo. Sobre as idas ao banheiro, se teve alguma ocorrência, se não teve. Tudo referente. Que a professora trabalhou em todas as aulas, na aula de psicomotricidade, na aula de capoeira, tudo isso chega. Agora falem a verdade, vamos combinar que hoje é tudo aqui na palma da mão. Isso Gente, é tudo no celular. É tudo aqui, ó. É banco, é resolvendo coisa, é tudo no celular. Então a gente, né, vê que vocês estão acompanhando, seguindo o fluxo.
Né, Vivi? Agora eu quero te perguntar sobre E essas um aulas. parêntese só com relação à educação. Ele vai lembrando. Eu tô azedo nos parênteses hoje. Tô parecendo o Vitor Luiz, que adora um parênteses. O maternal 1, 2 e 3, a gente inclusive disponibiliza a câmera em tempo ao vivo para as famílias. No celular também, falando na palma da mão. Sim, então, no sim. celular também, maternal, que é a nossa sala de grupo de 1, 2 e 3 anos de idade, né? Respectivamente, maternal 1, 2 e 3. A família consegue acompanhar ao vivo Deixa eu ver o aqui que que meu está filho tá aprontando acontecendo aqui. em sala de aula. E o que acontece? Por que a gente faz isso? Porque aqui é uma escola sem muros. O que acontece aqui, a gente não tem problema nenhum de receber psicólogo, psicopedagogo, família, a qualquer momento. Pode chegar e pode entrar, a gente acompanha, a gente leva, porque a gente faz o que a gente acredita e o que eu lhe disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu não lhe disser, porque eu não vou fazer, eu não consigo fazer naquele momento. Mas se eu lhe disser, confie que vai estar aqui. Então, assim, pode, aí os pais ficam... Inclusive, criam uma dependência dos pais de ficar acompanhando. Tem mãe que... Ó, já recebi mãe que saiu do grupo de 3 pro grupo de 4 anos, que é o infantil 1, que aí a gente tira o direito da câmera, porque a gente já tá com 4 anos de idade, e a criança já sabe se comunicar bem, já pode lhe passar o dia todo. Sim. Qualquer coisa pode vir aqui, que a gente vai olhar nas câmeras para lhe mostrar aquele momento que realmente aconteceu, que não aconteceu. Aí já recebi mãe que falava bem assim, Vitor, o que é que eu vou fazer agora de manhã? É isso. Porque eu passava a manhã toda vendo a câmera. Aí eu disse, menina, vai pro Pilates, vai caminhar na praia, vamos fazer outra coisa. Vamos pra academia. Mas Deus. assim, porque assim, eu também sou muito engraçado. brincadeira com relação a isso. E os pais sabem, e sabem que o meu jeito é esse também. Então a gente já tem uma liberdade, já tem uma intimidade com as famílias. É muito Então assim, bacana. é muito bacana essa relação, sabe? E o acesso às câmeras, de certa forma, deixa a família mais Mais confortável. confortável, Sim, confiante, segura, né? na professora, nos profissionais que estão ali, vendo que o seu filho está sendo bem Tá tudo cuidado, bem, tá tudo ok. que ele tá feliz, Né? e se não estiver choroso, estiver acolher, O que até tá ficar bem. acontecendo, Exato. né? Isso é muito, muito bacana. Agora sim, vamos falar sobre as aulas extracurriculares, Vivi, como é que funcionam. Então, na verdade, essas aulas, elas do 1º ao 5º ano, nós temos aulas de criatividade, aulas maker. Então, Sim. semana Que é forte, né? muito forte. Inclusive, foi a base, né? Uma das bases para a nossa Feira de Ciências, porque foi juntamente a sustentabilidade com o maker, né, com o fazer. Eles botaram a mão na massa mesmo de todo o processo. Nós temos aulas de filosofia para crianças a partir do 1º ano de idade. As aulas de inglês, que é todos os dias da semana. E a partir do 6º ano nós temos outras aulas, que, por exemplo, dentro da grade curricular todos os alunos têm acesso. Assistem aula de espanhol, aí o professor, né, continua as aulas de filosofia, educação financeira, de autoconhecimento, e eles continuam com aquele processo da meditação. Então a meditação, ele não encerra no 5º ano. Do 6º, né? antes de começar a rotina, todos eles têm um momento de meditação. Outra coisa que não pode ficar de fora, aproveitando esse arremate todo, é a novidade do ensino médio, né, Vice? Com certeza. Então, assim, por que a gente resolveu fazer o ensino médio? Porque todo esse olhar que a gente Vou pra trazia onde? para a educação infantil, que trazia para o ensino fundamental, e a gente percebia toda essa atenção que a gente dava para esse aluno, para essa família. E, meu Deus do céu, colocar em uma escola que é um matando o outro, ranqueamento, e é vaga, e não sei o quê. Então, a gente pode trabalhar com resultados, que vamos trabalhar com resultados, porque ensino médio, cá para nós, Sim, são sim. resultados, mas de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora, com todos esses princípios que a gente já traz desde a educação infantil, vai para o ensino fundamental e agora a gente vai para o ensino médio. Então, assim, quem está buscando uma escola de ensino médio que saia desse padrão de competitividade, de violência mesmo, então, assim, venha para o IEM, porque vamos dar tudo o que é necessário de conteúdo para o seu filho passar no que ele desejar. Que essa é outra coisa que é bem importante também, Sim. porque por muitas vezes existe uma forçação de barra para se fazer alguma coisa, então
com o nosso processo de autoconhecimento, que vem desde a educação infantil, isso é necessário também, que a criança se conheça, ela vai saber, e a gente com todo esse acompanhamento de orientação vocacional, em conversa com a família, com o jovem, a gente vai conseguir conduzir ele da melhor forma possível. E não porque a sociedade conduz para um lugar e porque tem que ser empurrado para aquele lugar. E aí a gente vai receber o quê? Muitas vezes, se for nesse caminho, né, que a gente foi criado, de tradicional, uma criança com síndrome do pânico no ensino médio, com depressão, chegando nos primeiros anos de faculdade, tomando medicação tarja preta, para concentração, ou para dormir. Quantos a gente não conhece que estão nesse processo, sabe? Então, assim, quem está buscando uma escola de ensino médio com esse olhar que o AIM realmente tem, então, sejam bem-vindos. Podem chegar aqui para conhecer a escola, né, gente? A gente falou de várias coisas, eu acabei esquecendo de falar da parte da cantina, da alimentação, que vocês têm todo um cuidado especial também com isso, né? Perfeito. A gente trabalha com alimentação saudável, também é um dos pilares da escola. Então, tudo que é vendido na cantina é pela linha da alimentação saudável. Não vendemos refrigerantes, não vendemos fritura, não vendemos cheetos, salgadinho, biscoito recheado. Nem vendemos, nem é permitido na escola esses tipos de alimentos. Então, assim, é um olhar também para a alimentação saudável, é um olhar para o bem-estar da criança e para a saúde da criança. E quando alguém traz, Vitor, como é que faz? Quando alguém traz um Cheetos? Coordenadoras. Coordenadoras. Na verdade. Como é que é a abordagem desse negócio? Então, isso acontece mais com os maiores, né? O fundamental nos finais. A abordagem é de reflexão mesmo, né? De fazer relembrar da importância. A gente não toma, não proíbe, não tira o alimento, não, mas conversa, senta, conversa e explica, retoma todo o motivo, os objetivos, né? E faz ele refletir em cima do que ele está ali comendo, né? Se vai realmente suprir as necessidades dele. Passa uma rotina grande, passa um tempo grande aqui na escola. Será que uma barra de chocolate vai suprir essa necessidade? E aí a gente vê que, assim, aos poucos eles vão se conscientizando. E ao mesmo tempo a gente fala com a família, né? Gente, eu tô impressionada que já tem uma hora. Que a gente... É sempre assim, né? Toda vez eu olho pro relógio, peraí, aí eu olho de novo. Uma hora que a gente tá aqui, mas conseguimos, né, fazer um resumão de tudo que foi falado ao longo dos 8 episódios dessa primeira temporada, né? E a gente vai fechar hoje, claro, convidando você que acompanhou, que ficou curioso, que quer conhecer pessoalmente a escola, né, Vitor? Deixar aí todas as redes sociais para vocês acessarem, ter mais detalhes e vir, claro, fazer a visita, aquele convite final do diretor pedagógico e das coordenadoras, viu? Que acompanham, né, que fazem essa visita guiada, né? Como é que é, Vitor? Que a pessoa, eu quero conhecer o AIM, como é que eu faço? Você entra em contato com a secretaria, que você pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Pelo Instagram também a gente responde e aí a gente marca um horário para que a gente possa estar disponível naquele momento. Quer dizer que se você vier de surpresa, você não vai receber a visita? Você vai receber. Mas possa ser que a gente esteja em uma reunião ou alguma outra coisa, a gente não possa fazer aquela visita como a gente gosta realmente, como a gente acha que é aquela que todas as famílias merecem. Então a gente realmente reserva um tempo na nossa agenda de 1 hora para apresentar toda a escola, apresentar todo o projeto e passar tudo que o AIM é. Então, assim, se vocês ficaram curiosos de conhecer um pouco o AIM, de entender um pouco da nossa proposta, venham conhecer. O AIM está aqui na Atalaia, nós somos da Escola da Atalaia, estamos desde a educação infantil, desde 1 ano de idade até o ensino médio, então sejam bem-vindos ao AIM. Ai, meninas, muito obrigada. Obrigada. Pela participação de cada um de vocês ao longo de todos esses 8 episódios. Agradeço aqui para todo mundo ver, ao Vitor, os 2 Vitor, tá? Um abração para o Vitor Luiz, que eu não vejo mais. Um abraço, muito obrigada por essa experiência incrível que foi fazer esse videocast com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo pro AIM, uma escola que eu admiro. A cada dia que vem, eu comento aqui nos bastidores, todo mundo sabe. E sucesso, saúde, felicidades e tudo de bom. Muito obrigado, Karine, por esse projeto. Vamos encerrar assim, com as mãos, pegando todo mundo. É isso aí, obrigada. Obrigada.